Fala galera, tá começando aqui mais um Papo de Bola pra gente conversar aí sobre as principais notícias do futebol alagoano, brasileiro e mundo afora aí. Beleza? No mais, eu queria agradecer aqui a JM Telecom, nossos patrocinadores e a MM Refrigeração. Luiz, muito bom dia, Luiz. Bom dia, Raí. Bom dia a você, aos nossos bastidores, aqui a Paloma. Bom dia a todo o pessoal que nos assiste. Onde quer que você esteja, no seu telefone, na sua televisão, onde quer que você esteja nesse momento, eu recebo um abraço do Papo de Bola. Vamos começar falando aí de Centro Esportivo Alagoano. Vamos lá. No momento, o CSA ocupa a 10ª colocação, né? Caiu aí mais 2 posicionamentos. A equipe até agora disputou 4 jogos. Vou trazer mais ou menos aí a porcentagem do CSA Igor Magalhães em todo, no geral. Sendo 2 empates, uma vitória e uma derrota, com 41% de aproveitamento. Com a derrota agora por 1-0, o CSA ocupa a 10ª colocação e fica fora do G8 na 4ª rodada. O que é que você acha desses dados e desse número aí do técnico e a equipe em todo, Luiz? Aí tem que trabalhar bastante. O CSA tem que trabalhar muito, muito, muito mesmo. O CSA faz um jogo bom e outro jogo já não apresenta aquele futebol, aquela mesma competitividade que teve. Aí precisa melhorar demais, demais mesmo no CSA. É um aproveitamento pouco. O Igor Magalhães também tem que continuar melhorando. O aproveitamento é pouco. Tanto a equipe como comissão técnica tem que refazer. E o campeonato, ele começa já a correr. Já vai na 5ª rodada já. E se não tomar cuidado, termina ficando distante da zona de classificação. Tem que cuidar, tanto o clube como o técnico. Alguns murmurinhos, né? Os bastidores aí do CSA, Luiz, nessa janela de transferência. Alguns nomes, na verdade, né? Mas um nome bem conhecido aí começa a ganhar uma pequena força aí, que é o jogador Ferrugem, que jogou tanto no CSA como já jogou também no rival. Atualmente ele tá no Iguatu e tá jogando a Série D. E o Iguatu também não vem tão bem aí. De 3 jogos, apenas uma vitória e 2 derrotas. Seria um bom nome aí pro Centro Esportivo Alagoano. Assim, pela qualidade do jogador, depende da fase que ele esteja também, né, do que ele esteja desempenhando lá. Para o CSA é um bom nome, tem boa experiência, grande experiência e é um bom nome. Não sei se vai resolver não a situação do meio de campo, é um volante bom, não sei se resolve não, mas é um bom nome, não deixa de ser não. É porque aí a gente meio que se prepararia, né? Para uma possível saída do Brian. É uma perda muito grande a saída do Brian. Na verdade, o CSA tem que fazer, eu continuo dizendo, o CSA tem que fazer um esforço para manter o Brian até o final da competição. Vamos precisar muito dele. Se ele sair, aí então, por mais que venha um outro, eu acho para encaixar de novo é complicado. Vamos ver se a diretoria faz esse esforço. Próximo jogo do CSA, Luiz, será domingo, dia 11, às 19 horas. Domingo, dia 11, contra o Maringá, aqui em Maceió. É um jogo para o CSA partir para cima, jogar com inteligência, sem menosprezar o adversário, que o adversário também não é fácil, não tem adversário fácil. Jogar com inteligência. Vamos esperar agora como o Igor Magalhães vai mais uma vez trabalhar a equipe do CSA e está na hora do time se refazer. Jogou tão bem contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Precisa jogar também nessa mesma regularidade dentro do Campeonato Brasileiro. É hora de partir para cima, senão vai ficar difícil. Vamos ver, Igor Magalhães. É hora sim de reorganizar isso aí. Vamos falar aí do Clube de Regatas Brasil. O CRB que encara aí o Amazonas. Segunda-feira, dia 12. E o desfalque para esse jogo aí é o Tiaguinho, né? Que recebeu o terceiro cartão amarelo. Falando em Tiaguinho, Luiz, o Eduardo Barroca fez um comentário referente ao jogador. Queria que você comentasse em cima. Tiaguinho é um jogador muito talentoso, com capacidade
desequilíbrio muito individual. O Thiaguinho nunca vai ser um jogador tático. Ele é um jogador que precisa de um pouco de liberdade para exalar a criatividade que ele tem. E principalmente o jogo ofensivo que ele entrega pra gente. Vai ser uma perda, digamos aí, grande pro CRB para esse confronto, né, contra o Amazonas. É uma perda grande, apesar que o Thiaguinho perdeu um gol aí na jogada no jogo antes desse que teve aí, que o Thiaguinho perdeu um gol incrível. É um jogador que ele faz uma diagonal muito bem, vai para cima. Agora precisa de espaço, coisa que os adversários não dá, né, Raí? Coisa que os adversários estudam muito as equipes e não dá. Para ser um jogador técnico, às vezes ele é tático e não é técnico. Para ser um jogador que ele venha ter as duas visões em campo, ele precisa muito do apoio dos volantes do time, para então dar fôlego a ele para que ele possa fazer uma triangulação diagonal, entrar por uma lateral e assim vai. Mas essa situação dele, que o Barroca fala dele, é treinamento e reforçar o meio de campo para que ele tenha esse espaço, para aquilo que o técnico quer, aquilo que ele enxerga. Tem que ver a pessoa que pode municiar ele lá na frente, para ele, como ele deve vir também buscar essa bola no meio de campo. É trabalho técnico, isso daí é a comissão técnica que tem que ver. Agora, a questão da ausência dele no jogo realmente é uma ausência grande, grande mesmo. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Asa pega o Sergipe e o Penedense pega o Lagarto. Ambos sábado, dia 10 às 17 horas. O Asa vai jogar fora contra o Sergipe. É um jogo muito difícil para o Asa. Mas se o Asa manter a mesma pegada, a mesma regularidade que vem tendo até agora, eu continuo dizendo, o Asa é um sério candidato, um seríssimo candidato a subir para a Série C. Pelo menos a classificação aí do campeonato está excelente. Vamos ver quando chegar e definir as partidas no mata-mata, que aí é mais complicado, né, Raí? Mas nós contamos com esse futebol do Asa. Tá bom time. Eu acredito que o Asa deve subir para a Série C. Vamos esperar. Luiz, nos nossos palpites aí, a gente não foi bem novamente, não. Diga, a culpa não é nossa, não, é dos times. Olha, Raí, eu vou lhe contar uma coisa. A gente comentar futebol, eu sempre venho falando para você e falo para quem nos assiste. Comentar futebol é o momento do time. É o momento que a equipe joga aquilo que a equipe entrega e apresenta em campo. E a gente vai comentando em cima daquilo que a gente vimos na rodada. Quando chega na rodada passada, na próxima rodada, aí a gente, vamos lá, por exemplo, eu aposto em tal time assim, assado, porque eu vi ele bem nesse final de semana e ele não desempenha aquilo que a gente espera. E, portanto, não é culpa nossa, é culpa dele, sim. Muito bem. Bahia perdeu aí, que foi a força do Nordeste, Luiz, aí para o Nacional do Uruguai por 3-1. O Bahia perdeu, veja só. Que time arrumadinho é o Bahia. O Rogério Ceni, a gente sempre comentamos isso, né? A gente sempre comentamos isso aqui. Olha, o Rogério Ceni tem um time na mão, assim, assado, e o Bahia vai e faz uma apresentação dessa. Quem esperava que o Bahia perdesse esse jogo? Deu zebra. Deu zebra. Flamengo e Central Córdoba, 1-1. Eita, jogo complicado do Flamengo até de falar. O Flamengo, nessas duas últimas rodadas, tanto pelo Campeonato Brasileiro como pela Libertadores ontem, o Flamengo não desempenha um bom futebol. Muito erro de passe, mas muito erro de passe mesmo. Ayrton Lucas e Gerson não se encontraram em campo. O Flamengo conseguiu fazer um gol bacana com a Arrascaeta, saiu à frente do placar. Depois teve a oportunidade com a Arrascaeta de novo, frente a frente com o goleiro. Ficou no goleiro. Foi a oportunidade de fazer o segundo gol, não fez. Depois, num cruzamentozinho simples, que eu nunca vi uma coisa daquela. O Ayrton Lucas não consegue fazer a cobertura. O jogador do Central Córdoba vai, cabeceia, bate na mão do goleiro e entra. Aí, gol da Central Córdoba. Eu
Eu acho incrível. E o Flamengo só não perdeu o jogo porque o VAR anulou o pênalti que o juiz marcou. E bem anulado, diga-se de passagem. Léo Pereira com as mãos para trás, a bola bate na mão dele, o juiz marca o pênalti, mas o VAR faz a correção, muito bem feito. O VAR atuou na medida certa. E o Flamengo, um jogo apático do Flamengo. A vida do Flamengo na Libertadores. E menos mal conseguiu empatar o jogo. Agora, para se classificar, tem que ganhar os 2 jogos no Maracanã. E resta os 2 jogos. E uma coisa interessante, Raí, é a tentativa de assalto que alguns jogadores do Flamengo sofreu agora de manhã, já na chegada no aeroporto no Rio de Janeiro. Na chamada linha vermelha do Rio de Janeiro, teve umas tentativas de assalto, inclusive o carro do goleiro Rossi levou 4 tiros, mas por ser um carro blindado, não houve nada com o goleiro. Complicado, né, a situação no Rio de Janeiro. Será que o Felipe Luiz começa a sentir a sombra aí do Jorge Jesus que tá livre no mercado? Eu acho que não, eu acho que não. O Felipe Luiz é um menino técnico e tático, muito bom técnico, né, nesses aspectos todos. Eu acho que não. O Felipe Luiz tem que refazer. Ontem eu esperava. No final de semana, o Léo Pereira teve uma falha muito grande ao cometer o pênalti lá contra o Cruzeiro. E eu esperava que nesse jogo da Libertadores viesse Danilo e Léo Ortiz. E ele veio com Danilo e Léo Pereira. Eu achava que o Léo Pereira ontem levava banco. Não levou. Aí eu até estranhei isso por parte do Felipe Luiz. Mas é assim mesmo, é de futebol. Vamos esperar essa próxima partida do Flamengo e ver o que acontece. Se perder, é aquilo que eu falei. Jogo é a cada momento. Quando se perde, começa a se criar uma crise. Não criou ainda não, porque o Flamengo ontem não perdeu o jogo na Libertadores. Mas se tem perdido esse jogo ontem, começava a luzinha ficar bem acesa mesmo. E o Verdão que ganhou de 2-0 do Cerro Porteño. Veja só, o Palmeiras, aquilo que eu falei ontem, o Palmeiras não desempenha um bom futebol fora de casa, na minha opinião. Na minha opinião. E ontem desempenhou, ganhou bem, continua invicto na Libertadores, mais um time. Espero que lá na frente a gente permaneça falando assim do Palmeiras, que é um sério candidato a ganhar a Libertadores. Mas vamos ver o que acontece. Sul-Americana, né? Mushuki Runa, 1-1 com o Cruzeiro. Cruzeiro deu adeus à Sul-Americana ontem. Acabou-se a Sul-Americana para o Cruzeiro. Não tem mais condição de alcançar o segundo colocado. E o Cruzeiro fica de fora. Uma pena, né? Um time bom, um time que o Leonardo Jardim vem começando a arrumá-lo e não conseguiu ganhar do Mushuki Runa. Ficou de fora. Tá aí. Vamos esperar para ver agora no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil o que o Cruzeiro desempenha. Atlético Grau e Grêmio, 0-0. 0-0, Atlético Grau e Grêmio, mas o Grêmio continua na zona de classificação. O Grêmio ainda é um time também que vem se reorganizando, ainda não é aquilo que a torcida espera não, mas tá dentro da zona de classificação, tá válido. E o Vasco, Luiz, aí que perdeu por 4-1, tremendo chocolate. O que é que você tem a falar da atuação do Vasco? A atuação do Vasco, que a torcida do Vasco não fique com raiva do papo de bola, do que o papo de bola fala. Nós somos aqui muito sinceros e transparentes, não é isso, Raí? É verdade. Eu venho dizendo o tempo inteiro, a semana inteira eu venho falando no nosso programa. Eu não sou fã do futebol do Vasco, nem do Vasco, nem do Santos. Eu não sou fã do futebol dele. Um grande time, uma grande instituição, com uma imensa torcida que é o Vasco, mas o futebol é muito pouco. É muito pouco. A diretoria do Vasco tem que cuidar, enquanto é tempo, arrumar um técnico para o Vasco. Uma comissão técnica de responsabilidade. Olha aí um Jorge Jesus, por um exemplo. Tá entendendo? Olha aí um grande nome para organizar o Vasco. Agora é aquela situação que a gente diz, cadê o financeiro para isso? O Vasco não passa por um bom momento, tem problema com a SAF e assim vai ficando pelo caminho. Muito, muito mal o futebol do Vasco. Muito pouco, muito pouco. E dentro do Campeonato Brasileiro é preocupante. Como é que fica a situação do Vasco na Sul-Americana, Luiz? Tem oportunidades também, né? Mas tem que jogar, tem que mostrar um pouquinho mais. Vamos lá. Hoje tem 4 jogos. E hoje a gente vai acertar nos palpites de prima. Como eu vou fazer tudo ao contrário hoje para ver se os times.
Muito bem, Atlético Paranaense pela Série B e Chapecoense, às 21h35, ainda tem isso, né? 21h30, é 21h35. Chapecoense jogando em casa, não sei, Não, é Atlético em casa. Atlético em e casa, né? Chapecoense. Atlético e Chapecoense jogando em casa tem tudo pra ganhar, mas como não tá dando certo é Chapecoense. Pronto. Libertadores, Atlético Nacional e Internacional. Internacional ultimamente vem derrapando tanto. E né? a gente falava tão bem no E a gente Internacional. falava aqui, né? tão bem do Internacional, mas por essa derrapagem do Internacional eu vou de Inter. Coisa linda. Sul-Americana, Iquique e Atlético Mineiro às 19 horas. Eita, Atlético Mineiro que né, um grande time, um grande elenco, mas ainda não vi uma partida do Atlético para dizer eita, que jogada bacana, que time bem desenvolvido em campo. Mas o Cuca está trabalhando, né? E é Atlético. Vou fazer tudo ao contrário hoje, Atlético. São José e Fluminense às 21h30. Pela São José e Fluminense. Pela Sul-Americana. Pela Sul-Americana. Eita, rapaz, o Fluminense é um time que eu gosto tanto do futebol do Fluminense, Raí, sabe? Vamos esperar. O Ares é um grande jogador, um bom jogador, né? O Cano não pode mais jogar, tá machucado, não, sei lá, fico meio em dúvida com o Fluminense, mas eu vou de Fluminense. Coisa linda. Gente, a gente tá com uma novidade aí bacana, Luiz. Eu queria que você também comentasse em cima, que é a presença aí do Adelmo, do CSA Povão, dia 15. Vai estar batendo um papo aqui com a gente. E eu tô combinando uma data também com o Paulo, do Papo de Azulino. Agradeço aí a participação dos meninos. Eita, esses dois grandes YouTubers aqui no nosso estado, grande amigo, obrigado, muito obrigado mesmo, Papo de Bola, olha, te abraça do fundo do coração, ao Adelmo aí do CSA Povão, acompanho sempre, viu meu irmão, acompanho o teu trabalho, já te vi aí no estádio, nas vezes que fui, o Paulo também, do Papo de Azulino, são pessoas bacanas e que deram sim para o Papo de Bola, olha, do fundo do coração, receba o nosso abraço. Beleza? Aí, mais uma vez, galera, eu sei que é de plágio, mas se puder deixar o like, se inscrever no canal, ajuda demais a gente que faz conteúdo. E um abraço novamente aqui a JM Telecom, toma conta da nossa internet, e MM Refrigeração, que toma conta aqui dos nossos ar-condicionados, beleza? Luiz, no mais é isso, mais alguma coisa? Só um abraço a todo esse pessoal que nos assiste. E então, o Adriano também, que pediu que o Papo de Bola hoje mandasse um abraço para ele. Inclusive, ele vai almoçar comigo agora meio-dia. Tô te esperando. Um abraço, Adriano. Galera, forte abraço. Tchau, tchau.